Nós vamos conversar agora com o Vadir Damusso, que é secretário nacional do consumidor, ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Muito bom dia, secretário. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, Luiz. Tudo bom? Prazer falar com o senhor nesse primeiro contato em 2023. Pena que é para falar já de uma situação complicada, né, Vadir Damusso? Alguns postos de combustível aumentaram o valor no primeiro dia do ano. E o senhor falou que esse aumento é inaceitável e inexplicável e que parecia coisa orquestrada. O senhor continua acreditando que houve realmente uma atitude deliberada para tentar desgastar o governo Lula logo no primeiro dia? Olha, aquela foi uma impressão que me deu assim que tive conhecimento, alertado pelo ministro Flávio Dino, tive conhecimento dessa conduta, né, dos postos em aumentarem aí a gasolina. E parece que a minha impressão ela se confirma, porque ontem o CAD já abriu investigação sobre a possibilidade da prática de cartel, né, de cartelização, de preços cartelizados, combinados, né, entre as diversas empresas, enfim, distribuidoras. E isso já está sendo investigado pelo CAD. E agora nós estamos aguardando, né, a resposta ao nosso pedido de explicações, as nossas notificações. O prazo termina amanhã, para a partir daí estudar que medidas nós vamos adotar em relação a isso. E aí, dependendo de qual for a resposta. A gente está conversando com o secretário nacional do consumidor, Vadir Damusso. O senhor está me ouvindo? Há problemas com... Ok. Uma das explicações que foi dada pelo presidente do Sindicato dos Postos do Distrito Federal foi que, na virada do ano, houve uma cobrança automática daqueles tributos federais com o fim da medida provisória do governo Bolsonaro, mesmo com o anúncio de que essa medida seria prorrogada. Essa desculpa faz sentido, na sua opinião, Vadir? Olha, isso teria que ser verificado. Confesso a você que estou sabendo disso agora, né? Mas se isso for verdade, então tá bom. Mas a medida provisória entrou em vigor no dia 2 de janeiro, a medida provisória assinada pelo presidente Lula, que está em vigor, desonerando os postos de gasolina, desonerando o setor, né, da incidência de tributos federais sobre os combustíveis. Então, volte ao patamar anterior, né? Se esse foi o motivo, então tá bom. Então, volta ao patamar anterior. Já, a medida provisória já está valendo desde o dia 2. Né? O que é inaceitável é que esses preços continuem no patamar em que estão. Com esse aumento abusivo. Inclusive, em alguns estados, o aumento foi extraordinário, assustando muitas pessoas, chegando a R$6 o litro da gasolina, por exemplo, se não me engano, em Minas Gerais, o que também era muito superior, inclusive, ao retorno da cobrança desses impostos federais. Mas eu queria uma avaliação sua, Vadir, sobre as punições que podem ser dadas a esses postos de gasolina ou a esses proprietários por conta desse aumento injustificado. No âmbito da Secretaria do Consumidor, as sanções que podem ser por nós aplicadas são... Essa não é exatamente uma sanção, né? Se for o caso, vai ser uma exortação, vai ser uma convocação para o ajustamento de conduta, né? A assinatura de um termo de ajustamento de conduta. No sentido, e não pode ter outro sentido, que os preços voltem ao patamar de 31 de dezembro. Se isso não for possível, se não for aceito, enfim, nós chegaremos à multa. Vamos abrir processo administrativo e calcular a dosimetria de multa, né, por esse aumento extorsivo. Porque isso, nós temos que entender, é um impacto, esse aumento de preço. O impacto não é só sobre o bolso de quem vai botar gasolina no carro. Isso afeta a cadeia produtiva,
afeta a cadeia de todo o consumo, não só o consumo de combustível, nós sabemos disso, né? Então, da nossa parte, por essa conformação legal, nós só podemos chegar até aí. Mas tem o CAD, né? Se houver, se chegar à conclusão de que há crime econômico, né? O processo pode ser remetido ao Ministério Público. Então, além da atuação da Secretaria do Consumidor, há outros órgãos do governo que podem aplicar penalidades aí ao setor. A gente está conversando com o Vadir Damus, que é secretário nacional do Consumidor, uma secretaria ligada ao Ministério da Justiça. E a gente já está falando de uma medida emergencial, de um problema logo no primeiro dia. Mas eu queria que, Vadir, você falasse para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas, quais são as prioridades da sua secretaria, quais são os objetivos principais que você pretende desenvolver à frente da secretaria na sua gestão. A prioridade número 1 é o superendividamento. A maior parte da população brasileira hoje está superendividada, né? Particularmente a população mais pobre. Há um decreto que regulamenta a lei do superendividamento, do nosso ponto de vista, um decreto inconstitucional e ilegal, que estabelece que um mínimo existencial, né, de 300 e poucos reais, 330 reais. Né? Sabendo que aqui no Brasil ninguém vive com 330 reais. Né? Nós temos uma população superendividada, boa parte dela passando fome, né? E isso não pode continuar como está. Então, da parte da Secretaria do Consumidor, nós vamos defender a revisão desse decreto. Já vou me reunir hoje, inclusive. Né? Nós estamos ainda em montagem de equipe. Né? Chegamos ao Ministério na segunda-feira e já nos deparamos com esse problema do combustível. Mas o superendividamento é a nossa prioridade, a prioridade número 1. E já vou iniciar estudos para a revisão desse decreto. E aí vamos ver qual vai ser o melhor caminho, se revoga totalmente o decreto, se estabelece um novo mínimo essencial. Enfim, isso vai ser, mas como está não vai ficar, com toda certeza. E isso inclui ações para tirar o nome dos inadimplentes do cadastro negativo, o SPC, por exemplo? Tudo isso vai ser objeto de estudo, com calma. Calma não significa não ter senso de urgência. Estou chamando aqui calma, ponderação. Há aspectos técnicos aí que tem que ser observados. Há uma interseção com outras áreas, com a área da política econômica, né? Então nós temos que dialogar com outros órgãos do governo, enfim. Mas no âmbito da Secretaria do Consumidor, nós vamos recomendar, óbvio que a competência para revogar decreto e editar decreto é do Presidente da República, mas nós vamos recomendar ao Presidente, através do ministro Flávio Dino, a revisão desse decreto. Quero agradecer a participação de Vadir Damus, que é secretário nacional do Consumidor, uma secretaria vinculada ao Ministério da Justiça, falando sobre as prioridades da sua secretaria e também das medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal para coibir esse aumento injustificado no preço dos combustíveis praticados por alguns postos pelo Brasil inteiro. Secretário, prazer falar com o senhor mais uma vez, desejar boa sorte e bom trabalho na sua gestão. Prazer foi meu, um abraço aí a todas e todas que estão nos assistindo aí nesse momento. Obrigado. Um abraço. Conversamos com Vadir Damus, aqui no Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.